8h04, voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram, onde você pode acompanhar esse programa de hoje, né? E voltamos também com o professor André Webb, administrador e professor do IFE e o ENFE, doutor em informática na educação e mestre em engenharia de produção e comunicação social, e ele fala pra gente aqui sobre a educação no Brasil, a educação básica, a educação de uma forma em geral, né, e os caminhos e descaminhos que o Brasil segue aí nessa trilha de buscar, né, formar novos seres humanos. Agora, a gente volta a falar aqui no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar. Agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas, né? Antes de viajar ou em qualquer situação do dia a dia, mantenha o seu cartão de vacinação em dia com a Plínio Bacelar Vacina. Olha, o professor André Webb já falou sobre tecnologia da informação, e nesse bloco a gente separou para falar de educação básica, os desafios e como superá-los. Alguns números eu trouxe aqui de uma recente pesquisa feita no país, e com a pandemia esses números aumentaram também um pouco, até por conta de alunos, mas aqui na verdade pega todo, no geral o que eu vou falar, pega da rede pública e particular, que é a questão dessa educação básica no Brasil, que tem quase 48 milhões de alunos, com 180 mil escolas e 2 milhões e 200 mil professores. Não é uma pergunta, na verdade é uma colocação de todos esses dados, professor, e aí vem, né, destrinchando em partes. O que está errado no Brasil, não só em relação à Finlândia? Finlândia é um modelo, a gente vai falar muito, a gente está falando muito de Finlândia porque é o melhor, mas tem outros 10 melhores países do mundo, você vai encontrar, mas por que o Brasil, que poderia ter, que é a terra de Paulo Freire, Darcy Ribeiro, que é a terra de grandes mentores aí, grandes mentes da educação, mas o Brasil não tem uma educação de qualidade, haja visto aí toda a nossa, aí vem infraestrutura, vem desvalorização dos profissionais, tem escola que não tem banheiro, né? Isso não é lá no Iapoque, nem no Chuí, não, isso é aqui próximo a gente, isso né? Como é que é juntar tudo isso e encontrar uma solução? O senhor consegue visualizar isso na mente do senhor? Se eu fosse ministro da educação, cara, é muita grana, né? A FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento, só ia atender os pastores lá. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, vamos lá. Porque assim, quando a pessoa é inteligente e conhece o que está fazendo, como o senhor, desculpa a brincadeira, você está rindo, o negócio é sério. Deixa eu me recompor aqui. O negócio é sério. Então assim, porque, poxa, às vezes eu tenho um problema aqui na rádio, a gente tem um problema aqui na rádio, o Beto está aqui, a gente se junta e resolve. Ou às vezes é tão claro na minha cabeça que você olha assim, não é questão de inteligência, é do óbvio. Para o senhor, há um caminho lógico que não está sendo seguido na educação brasileira? Vamos lá, Cláudio. Bom, não me tira do sério agora no meio da fala, não, senão eu vou levar mais meia hora aqui. Vamos lá. Quando a gente está falando de educação básica, o que
que a gente está falando? Até para o público entender, né? A gente está falando da união de 3 níveis de ensino. O ensino infantil, o ensino fundamental, que tem 9 anos, né? 9, e o ensino médio. Isso é um ensino básico. Isso daí é a genética do saber, né? É onde a coisa, é onde o cidadão, o ser humano vai se preparar para a vida, não é só para a questão profissional, né? O Brasil, né, ele teve um avanço significativo aí, num primeiro momento na época de Getúlio, né, na década de 40, depois, recentemente, alguns avanços. E o Brasil ele teve um processo de formação do ensino muito voltado para atender as demandas industriais que o Brasil começava a ter, né, no salto de Juscelino e tal. Então, hoje, a escola, né, que a gente vê arraigada aí nesses modelos, é uma escola que ela surge, que ela existe, baseada naquele modelo de indústria, para atender a necessidade dos saberes profissionais da indústria, né? Que esses saberes, eles se estabelecem fazendo uma retrospectiva aí. Por que a gente tem esse modelo? A gente, esses saberes da indústria, eles se estabelecem dos estudos, falando um pouquinho da administração do Taylor, do Fayol, que fez aquele estudo de tempos e movimentos, fadiga humana, especialização do trabalho. Agora você só vai apertar parafuso, agora você só vai fazer tal coisa. Até o Charles Chaplin, né, faz aquela Tempos Modernos, a crítica. E da onde vem isso? Vem um pouquinho mais de trás, que é de um filósofo chamado René Descartes, né, que ele traz o cartesianismo e o racionalismo e essa fragmentação que a gente vê hoje, né? O nosso mundo é fragmentado, o nosso dia a dia é fragmentado. A gente, por exemplo, você fragmenta teu programa em blocos, em momentos. A gente, na área de educação, a gente fragmenta o ensino em disciplinas isoladas, geografia, história, matemática. Essas disciplinas a gente fragmenta em conteúdos programáticos, né? No primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo, ele fragmenta mais em horas, as aulas vão ter 45 minutos, o aluno tem que ficar ali, e em períodos, primeiro semestre, segundo semestre, em prova, tudo fragmentado, fragmentado, e nossa vida não é assim. Essa necessidade de fragmentação que a gente tem é uma falsa percepção, uma falácia que a gente tem, que as coisas precisam ser fragmentadas para funcionar. E a educação está pautada nisso, né? Um exemplo absurdo que a gente tem, né, é quando você tem disciplinas isoladas. Por que a gente precisa ter disciplina de geografia, de matemática, de história separado? E aí tu cai na questão que tu falou e todo mundo fala, para que raio eu vou precisar disso? Para que eu vou precisar estudar tabela periódica? Para que eu estudo logaritmo? Né? Por quê? A aprendizagem fragmentada desse jeito, ela está muito fora da realidade do dia a dia da vida. Porque a vida não é fragmentada, né? Você não fica na hora que você precisa ir resolver montar teu programa, não sei o que, tu fica, não, agora eu vou precisar do conhecimento de história para montar isso daqui. Eu vou precisar. Não, você simplesmente faz, né? Então, por isso que eu falei um pouquinho da metodologia, eu vou falar só brevemente disso, depois volto para a história, né, do Brasil, o que o Brasil precisa. Mas a gente precisa entender um pouquinho antes o que a gente vive, né? Os problemas que a gente tem. Então, o que acontece? A gente hoje tem um modelo de ensino que é todo fragmentado, né? E o que o professor faz? Mais um problema desse método tradicional. Que ele. E a gente. Cláudio, eu já vou te dar uma resposta. O que a gente precisa? O primeiro é começar a se reconhecer. Precisa reconhecer que a gente precisa mudar. E aí, quando a gente começa a reconhecer que a gente precisa mudar, a gente tem que ter o segundo passo, que é investimento, que é o que falta. Falta investimento. Agora, vamos entender o que a gente precisa mudar. O que a gente precisa mudar é o seguinte: na época em que o conteúdo, né, a informação era uma pedra valiosa, né, um diamante, na época das enciclopédias, você ter conhecimento era essencial. Hoje, com a internet, isso não é mais diferença. Então, todo o conteúdo era o que importava,
na indústria, na escola, que decorre da indústria. Então, o que era importante? Era o professor entrar na sala de aula e fazer o quê? Despejar conteúdo. Né? Tanto que o foco do professor era o quê? Ficar cumprindo. Eu tenho que terminar essa matéria até o final do semestre, senão o aluno não vai estar preparado. Preparado para quê? Né? Para ficar despejando conteúdo para fora, vomitando conteúdo, que ele não sabe nem para que ele serve. Né? Tu falou aí de OSPB, de química. Quer dizer, era uma coisa, o cara fingia que estava ensinando, né, alguma coisa, e o aluno fingia que estava aprendendo. Fingia por quê? Não é porque aquilo não tem validade. Porque na hora da vida do vamos ver, não serve. Né? Então, a preocupação era o conteúdo. Você, na sala de aula, o mais importante era o conteúdo. Agora, faz sentido o conteúdo ser o mais importante na aula, como a maioria dos professores continua fazendo? Você chega na aula e fica despejando conteúdo? Se hoje você acessa uma internet, né? Minha filha fala, aprendo mais ouvindo vídeo do YouTube. Eu costumo falar, se sua aula pode ser substituída por um vídeo do YouTube, cara, tu não precisa estar na sala de aula, tem que dispensar um professor desse mesmo. Desculpa, eu sei que mais gente vai pular da cadeira agora. Entendeu? Porque é muito mais cômodo para o aluno. O cara senta em frente ao YouTube, para a hora que quer, pega o lanchinho dele, não entendeu, volta. Né? Experimenta perguntar em sala de aula 3 vezes a mesma coisa, para ver se os professores e os coleguinhas não vão lá ficar caindo em cima. Mas que cara burro, mas que cara chato, mas que cara puxador de saco. O cara em frente ao YouTube não vai sofrer esse bullying. Então é melhor. Pô, então o papel do professor acabou em sala de aula? Não, pelo contrário. Ele não tem que ser um transmissor de conteúdo de coisas que o aluno pega na internet. Olha a questão da tecnologia voltando. Entende a amarração da tecnologia aí? A tecnologia ela facilitou o acesso ao conteúdo e mudou a nossa realidade. O que o professor tem que fazer, então? Entra a questão da sala de aula invertida, ou flipped classroom, como se fala, né? E aí entra a questão das metodologias pedagógicas, o professor tem que estar preparado para isso. E aí entra o investimento, que não tem investimento do governo, não tem investimento de nada. Né? Vou falar um pouquinho desse contexto histórico. Mas só para fechar isso, o que acontece? O professor hoje ele tem que passar o conteúdo para o aluno debater em casa, para quando chegar na sala de aula, em vez de ele ficar passando um monte de conteúdo, a sala ser um momento de debate, de resolução de problema. Né? Existem outras metodologias, outras abordagens, que é a aprendizagem baseada em problema. Você pode ter um problema real da comunidade, né, para resolver. Aprendizagem baseada em projeto, que às vezes você tem um projeto para desenvolver, e aí você tem vários problemas dentro desse projeto, e aí você pode montar equipe para trabalhar, equipe de alunos. Né? Essas equipes vão aprender a trabalhar, a gerenciar conflito, né? A trabalhar em equipe, a se deparar com situações inesperadas, contingenciais, como lidar, trabalhar com estresse. Isso é muito mais importante hoje do que trabalhar conflito, ainda mais para uma geração, como é a geração Z, que é a geração das angústias. Né? E eles não trabalham sobre como gerenciar a angústia dentro de sala de aula. Entendeu? Eu queria pegar um exemplo só, e aí você entrar nessa questão dessas metodologias que a gente precisa aplicar, então, da sala de aula invertida, essa coisa toda. Só um exemplo clássico. A sua conversa aos 14, 16 e 18 anos lá com o seu Sérgio Mansur foram as mesmas que você tem hoje com suas filhas, com seus filhos? Não. As coisas mudam, né? Por quê? Por conta do conteúdo disponibilizado pelo YouTube. Quando eu vou conversar com meus filhos no café da manhã, ou no almoço, no jantar, no momento desse que a gente consegue se encontrar, e olha que aqui por a gente ser radialista e ter que estar antenado assim, você tem que saber de futebol, Fórmula 1, natação, política, economia. Não é que você seja um mestre, mas você tem que saber um pouco. E aí, quando eu vou falar sobre um problema lá com Luva de Pedreiro, que é um digital influencer, que
que teve problema aí agora com o seu técnico, o seu agente lá, né? Agenciador lá, o seu... Ele sabe muito mais detalhes do caso do que eu. E aí você fala, como é que eu vou argumentar com ele? Eu acabo me preparando para isso, mas assim, é dessa realidade que você quer transformar essa sala de aula nisso? De certo modo, assim, o Cláudio, hoje a gente tem que procurar pensar no aluno, e existe um termo para isso, se chama educação integral. O que é educação integral? É o aluno preparado para a vida e não necessariamente para a profissão, né? Que é aquele ensino técnico, tecnológico, simplesmente focado em aprender métodos de como fazer um determinado trabalho. O aluno tem que estar preparado para a vida, né? Ele tem que entender de como manter o meio ambiente, de como se lidar com o ser humano, como ter educação, como aprender a cuidar de casa. Na Finlândia, não tem... eu fui criado assim, né? Mas era o contexto da época. Não tô... homem não pode cozinhar, homem não... Entendeu? Lavar roupa é coisa de mulher. Na Finlândia e em outros países nórdicos, inclusive, o homem tem licença paternidade de 6 meses também, junto com a mulher. Porque lá eles não entendem, nessa visão machista, que a criação do filho é prioritariamente da mulher. E quando você, só para entender, quando você dá uma licença paternidade, igualmente a licença maternidade, você alivia a mulher, né, por exemplo disso, e acaba não imputando nela essa estigma hoje que se tem, que muitos empregadores têm, por exemplo, eu não vou contratar mulher porque a mulher engravida, entendeu? Por quê? Porque ela tem que cuidar de tudo sozinha. Porque a cultura que deveria ser ensinada na sala de aula é uma cultura machista. Outra questão, educação sexual, né? Tem aí os falsos moralistas. É um absurdo ensinar educação sexual na escola. Tem que ensinar, porque educação sexual não é ensinar a fazer sexo, é saber respeitar o corpo, entender as coisas, entendeu? Como é que é a vida, faz parte da vida, entendeu? Então, são aspectos que precisam ser repensados. E a gente hoje tem correntes muito antagônicas, dicotômicas, díspares, falando hoje no Brasil, né? A gente está hoje num processo muito valioso, por que não? Né? Porque essas vozes também precisam ter vez, porque sem isso não tem mudanças. Mas hoje a gente tem uma corrente muito conservadora e uma corrente muito liberal, né? A coisa está muito polarizada, entendeu? Mas é importante ter isso. É importante, né? Tem um filósofo, Pietro Baldi, fala a evolução ela é feita os passos. Tu bota um pé direito, um pé esquerdo e vai na média. Então, hoje, a gente, nessas embates, a gente tem esse caminhar. Agora, o que a gente vê, voltando um pouquinho para o cenário do Brasil, né, que é até a pauta aí desse bloco, nós tivemos uma educação básica, infantil, fundamental e média, de certo modo, sempre negligenciada na história do Brasil. Tá? O que a gente teve nesses últimos governos aí anteriores foi um investimento grande na educação superior. A gente teve um crescimento grande, tanto da rede pública quanto privada. Tivemos também uma expansão muito grande do ensino básico, né, pela expansão da rede federal de educação tecnológica, que levou o ensino... Eu lembro, em 2007, quando eu era coordenador, 2008, já fui coordenador de curso no ISICENSA, por exemplo. Sou coordenador de curso de administração desde 2001, não parei, na época da Universo também. Então, o que acontece? Vinha aluno... ônibus de aluno de Talva, Itaperuna, São Fidélis. Porra, olha o sacrifício desse pessoal para poder estudar.
Entendeu? Hoje, com a expansão da rede, né, que a gente conseguiu levou os institutos federais, hoje tem Instituto Federal em Pádua, em Miracema, Quissamã, em todo lugar, o aluno não precisa mais de perder esse tempo com deslocamento. Acrescido a questão do ensino remoto, né, da EAD, que é uma questão que era vista como patinho feio, hoje está se mostrando a salvação da lavoura, mas entra naquela questão do bloco anterior que a gente falou, da necessidade da internet e de recursos. Então, o que acontece? Qual o cenário que a gente tem hoje? E aí traz a resposta para aquela pergunta que você fez. O que a gente precisa fazer? O cenário que a gente tem hoje a gente teve, né, historicamente, um grande avanço na educação superior, na pós-graduação, né, e algum avanço no ensino básico, muito aquém do que a gente precisaria ter para ser uma Finlândia. Por quê? O ensino básico é a genética da coisa. E hoje a gente vê um ensino básico relegado aos municípios, que às vezes não tem tanta disponibilidade de recursos assim, né? A gestão. E a educação superior acaba ficando mais voltada para o governo federal. Claro, tem a rede federal de educação, que é do governo, mas o que acontece? O professor municipal, estadual, que é o professor da educação básica, ele é mal remunerado, ele é mal capacitado, ele não tem um plano de carreira, um plano profissional unificado, como proposta do Brasil, como objetivo do Brasil. Fica limitado às questões do município, né, do Estado. Hoje a gente teve, quanto ao, né, atual governo aqui do município, a gente teve, de certa maneira, uma valorização financeira do professor, né, com esse aumento que teve aí. Mas alguma coisa a mais precisa também ser feita. Não é, isso já é uma grande coisa, mas não é só isso. O que acontece? A gente precisa, como resposta, investir maciçamente na educação básica. A gente, como eu digo, em nível de governo, entendeu? Investir principalmente, não é só na questão de levar a internet, principalmente na capacitação do professor. Hoje, lá na coordenação do mestrado em ensino das tecnologias, lá no IFE, a gente recebe muito, tipo assim, 97% do público-alvo são professores do ensino municipal e estadual, e a gente fica muito feliz com isso, porque a gente está vendo que é a oportunidade que a gente tem de fazer o papel da instituição de transformar, né, por meio da pós-graduação, da oferta da pós-graduação, uma melhoria no contexto. Mas é um curso, entende? Lá na Finlândia, Cláudio, os professores eles precisam passar 2 anos estudando, é um mestrado, eles precisam ter mestrado para dar aula no ensino básico. Aqui no Brasil, o cara às vezes não é professor. Ele é formado em geografia, principalmente no ensino superior. O cara é engenheiro, o cara é arquiteto, o cara é administrador e vai dar aula, né? Não sabe nem, não tem método, não tem nada. E sempre cai em cima do elo mais fraco, que é o aluno. Sempre, entendeu? Então, qual o cenário que a gente teve? A gente teve, até o momento atual, um grande investimento na expansão do ensino superior e algum investimento aquém, mas algum, no ensino básico. Esse sim teria que ser o foco. Sabe, valorizar, inverter a pirâmide. Hoje a gente tem um ensino superior na base da pirâmide, em nível de recebimento salarial, e vai só afunilando. Lá em cima está o professor municipal, né? Tinha que ser inverso, como é na Finlândia. Lá na Finlândia, quem são as profissões mais valorizadas? Professor e juiz. Tá? Você ser professor, cara, sabe, já foi assim no Brasil, mas por outra razão, porque sabe, era meio a autoridade do medo e não do respeito, era aquela coisa. O analfabetismo era grande, sim, muito maior do que é hoje. Né? E outra coisa, você falou de Paulo Freire. Cara, eu acho, desculpa a palavra, eu acho assim, inadmissível alguém criticar Paulo Freire. Sabe? O Paulo, como acontece hoje, Paulo Freire lá na Finlândia, quem são as duas referências deles na ensino? É Paulo Freire e Vygotsky, que é um russo, né? O nosso Paulo Freire
é um deus lá na Finlândia. E tem gente aqui, desculpa, falando bobagem. Então, o que acontece? Investir maciçamente na educação básica, né? Isso é que o Brasil precisa. E hoje o que a gente tem na atual conjuntura? A gente, além de não estar tendo investimento, a gente tem, além de continuar não tendo investimento na educação básica, a gente está tendo um sucateamento da educação superior. Aquilo que a gente tinha conseguido, a gente está perdendo. Cara, é corte de verba, é pesquisa, tá sucateando. E depois, para a gente recuperar, tá, isso que a gente, com esforço, né, e conseguiu chegar, que está longe do ideal, a gente está tendo um retrocesso. Então, isso é o preocupante. Essas crises que vêm, essas crises ministeriais que vêm acontecendo, né, que não deixam que um planejamento consistente, um projeto consistente aconteça toda hora, essas trocas, essas crises, essas questões. Então, assim, nós estamos vivendo hoje no Brasil um momento muito importante, porque eu acho que toda crise, né, permite a gente identificar as oportunidades. Mas uma vez identificadas, a gente precisa agir, né? E a educação básica, e agora superior também, porque pelo menos a gente tinha superior boa, né? A pesquisa no Brasil, a USP, né, o ENF mesmo, hoje nem isso mais. A gente retrocedeu, a gente andou para trás, né? E a coisa, esse é o cenário. Então, minha resposta, investir no professor, principalmente da educação básica, na valorização, no reconhecimento, sabe, investir em recursos, não tem jeito, né? Eu cheguei aqui, por exemplo, só para finalizar, vi um ambiente fantástico. O outro estúdio, quando eu fui outra vez, era um monte de coisa misturada. Cheguei aqui e fiquei impressionado. Que lugar bonito, que lugar organizado, a gente se sente bem, né? Obrigado. Não só pela sua receptividade, mas pelo ambiente. É isso, sabe? Que é com a educação básica, você chegar e se sentir bem. E é como se parassem de investir aqui, é isso que está acontecendo. Ó, teu computador quebrou, se volta lá para picape, que é o que a gente tem, e o professor está aí lutando, se esgoelando para tentar dar conta. As instituições, lá o IFE, a gente está com corte de verba, se esgoelando para poder dar conta. Não tem professor, né, para fazer a manutenção, para abrir outros cursos. A situação está difícil. O Jefferson sempre visita a gente aqui também. Ele detalha toda essa preocupação aí, né? Agora, pegando alguns pontos aí do que você falou, pelo menos 2, e aí a gente segue nesse desafio de tentar superar esse modelo. Por final, depois eu volto lá na questão da educação básica. Tem alguma coisa errada na medida em que você precisa cortar verba da educação e aumentar o Auxílio Brasil? Não, pelo amor de Deus, eu sou extremamente a favor do combate da... Aí, ó. Fica espionando a gente. A Siri. Essa bichinha danada. Ela se mete na conversa dos outros, que é uma beleza. Então você fala assim, poxa, você é contra o Auxílio Brasil, contra o antigo Bolsa Família? Não, pelo amor de Deus, eu acho que... Em Campos, por exemplo, nós temos 137 mil pessoas. No Brasil, nós temos 33 milhões. Sábado eu participava do aniversário do Aloysio, né, nosso diretor aqui, jornalista do grupo, e ele falava, gente, todo dia eu vejo 3, 4 pessoas catando do lixo para comer. E você não precisa ir longe. Então, assim, você não precisa sair da sua cidade, você não precisa sair da sua rua para ver pessoas catando do lixo para comer. Então, eu sou extremamente a favor desses programas sociais que vão em combate ali à miséria, ao sofrimento do povo, à fome. Mas alguma coisa está errada na medida que você precisa cortar da educação para dar para esses programas. Ora, veja,
Se o caminho para tudo é educação, como é que eu vou tirar verba da educação para outro programa, qualquer que seja, para outro? Então tem alguma coisa errada aí, né? Isso aí eu acho que é ponto, né, em comum para qualquer um que pensa seriamente, sem negócio de paixão política, que brasileiro é apaixonado por político. Eu nunca vi disso. Eu nunca vi. Se eu sou apaixonado em fulano nada, fulano não é nada, eu quero um governo bom, sou apaixonado num bom governo. Agora você vê, nessa questão de infraestrutura, do governo Rosinha, eu vou citar nomes e aí você pode falar da sua experiência e o que seria possível fazer. A Rosinha, inclusive, foi até polêmico, andou comprando material de uma empresa do Paraná para a educação, enquanto que o Ministério da Educação disponibilizava e disponibiliza material para a rede pública de ensino médio. Tá. Se bem que os dois não estão dentro daquilo que eu quero exemplificar. Mas o que a Rosinha ainda gastou dinheiro com aquilo, isso quando prefeita, era muito ruim. Era um material do Paraná contando a história do Paraná. Por que nós não... E aí agora sim, o novo governo, desde a época do ex-prefeito Rafael Diniz, passou a adotar o material do governo federal e agora o atual prefeito Vladimir segue também nesse mesmo sentido. Bom, o que eu quero dizer? Em comparação também com a Finlândia ou com outros países, você tem a individualização, tanto dos profissionais, e aí você falou, lá os mestres, os professores são mestres. E mais do que isso, lá, eu vi uma reportagem, eu não sei se foi da ministra da Educação, não sei qual cargo, não me lembro agora, mas ela falava, aqui a gente ensina, potencializa e dá liberdade para que o professor faça o seu trabalho, porque a gente acredita no que a gente passou para ele. Fato, ponto. Deixa ele fazer o trabalho dele na cidade dele, na escola dele. E a gente vai acompanhar, mas é tudo por conta dele. Então, assim, se você perguntar a esses jovens de hoje, meus filhos de Bento, seus filhos, sabe quem é Benta Pereira? Sabe quem foi Felipe Web? Por que essas coisas não estão na nossa vida da educação básica, no dia a dia? E sim esse material agregado no Brasil inteiro, esse material agregado não, unificado. Se nossa região é diferente da região Nordeste, é um país só, é uma língua só, mas os costumes são completamente diferentes. Tanto que lá até um prato típico tem um nome, aqui tem outro, enfim, um guisado lá é um cozido aqui e por aí vai. Mas no fundo é a mesma coisa, mas com aquelas com um dialeto diferente. Enfim, o que é preciso fazer então para a gente ter um pouco dessa mudança na educação? Se os outros não vão fazer, façamos nós. Eu penso assim, essa questão, né, que tu traz aí, ela é muito interessante, porque ela trabalha um pouco com a questão até da nossa formação geopolítica, né? Como o Brasil surge, né? A gente surge de um processo de colonização, de invasões, e hoje a gente tem exatamente essa diversidade cultural. Eu estava vendo um vídeo até de uma youtuber, uma russa no Brasil, acho que ela está falando lá na Rússia não tem sotaque. Não tem sotaque diferente, como tem no Brasil. E o território russo é tão igual, maior, eu acho, se eu não me engano, até maior que o território brasileiro, muito maior. E não tem sotaque, né? Mas o processo de formação lá talvez tenha sido muito mais endógeno, de dentro para fora, do que o Brasil. E nós não sabemos lidar com essa diversidade. Isso que tu está dizendo da questão do material escolar unificado é interessante, porque tão grave quanto isso, por exemplo, é você ter, e existem várias críticas em cima disso, né? Várias pessoas criticando, o Enem, que é para o ensino médio,
e o ENAD para o ensino superior, que são provas unificadas que não consideram essas regionalidades, né? É bem a imagem que eu tinha mostrado a ti, daquele professor falando para um monte de animal diferente. Tem um macaco, tem um peixe, tem um passarinho, tem um elefante, tem um cavalo. Ó, agora eu vou aplicar uma prova para vocês. Todos vocês têm que subir na árvore. É claro que o macaco vai se dar bem e o peixinho vai se fulminar, né? Porque cada um tem suas habilidades. E aí, fazendo um gancho aqui, vai quebrar o sistema. O que acontece? Quando a gente teve lá esse grupo em 2014 na Finlândia, né, a gente vivenciou uma situação que para nós foi muito inusitada. Que aqui no Brasil a gente estava começando a falar educação especial, né? Tanto especial tanto para as pessoas que têm necessidades especiais, quanto aquelas que têm necessidades especiais de aprendizagem. Tá? E no Brasil a ideia era o seguinte: olha, vamos identificar quem é esse indivíduo e tratar ele de maneira diferenciada para buscar dar um reforço para ele, para buscar, né? Ou seja, ele teria um tratamento diferenciado. Quer seja com o professor diretamente com ele, quer seja numa sala de aula diferente, né? A gente no Brasil tem a escola para alunos especiais, né? Ou que tem... Cara, isso na ótica, vamos dizer, finlandesa da atualidade é um grande absurdo. Quando a gente chegou lá, em 2014, né? A gente não via, a gente falou, pô, mas cadê a sala para tratar aluno especial, né? Com deficiência auditiva ou visual ou alguma necessidade intelectual de aprendizagem, ou até o superdotado mesmo, que a pessoa acha que o cara aprende tudo muito mais fácil, mas tem um monte de problema sócio-interativo. Eles falaram, não, a gente não tem isso aqui. Não tem sala especial. Como assim sala especial? A gente falou, tá, mas como é que vocês tratam? Porque lá no Brasil a gente, né, busca... Falou, não, aqui na Finlândia todo aluno é especial, né? Do, entre aspas, dito normal ou aquele que tem uma necessidade especial. Não é porque ele, entre aspas, é normal, está na média, que ele vai ser colocado num grupo e o outro ser diferenciado. Todos são diferenciados. Aí a gente, porra, mas como é que é isso? Né? Como é que é um aluno diferenciado? O aluno diferenciado é o seguinte, aí eu vou falar um pouquinho. Num modelo pedagógico adequado, você teria no começo uma avaliação diagnóstica, né? Que é aquela avaliação que permite identificar como é que está quem são as pessoas que você está trabalhando. Tão diferente, né, daquela avaliação tradicional que o professor, o dono da verdade, já chega falando, diz, ó, me siga, quem não conseguir me seguir, que fique no caminho, vai ser reprovado, né? Ou a falácia da reprovação aí, a bobagem que é esse modelo de você reprovar, né? E aí, o que acontece? Você faz uma avaliação diagnóstica identificando o perfil da sua turma, o perfil do aluno. Você vai fazendo avaliações formativas que vai buscando identificar como é que o aluno está individualmente evoluindo em relação àquilo que ele era. Então, veja que não é uma comparação, não é que o cara não tem que ser bom em relação aos demais, ele não tem que atingir alguma média. Ele tem que mostrar o quanto ele melhorou em relação a ele mesmo. Porque cada aluno tem seu processo, cada indivíduo, né? Tu não é da manhã, eu não sou da manhã, eu falei do colega, o Ronaldo lá, que é da noite. Cada um tem seu jeito. Então não dá para ficar impondo as coisas. O que acontece? Quando você tem um ensino tradicional, você quer tratar todo mundo com igual. Se o cara é um pouquinho fora da média, é bullying nele, tanto do aluno quanto do professor. Nesse ensino individualizado, você tem hoje, quem quiser olhar um pouco, a Escola da Ponte, em Portugal. No Brasil, Projeto Âncora, em Cotim, em São Paulo. Projeto Gente, no Rio, tá? na Rocinha. São escolas que não têm disciplina. Você tem um aluno, ele tem um plano de estudo dele. O aluno chega. Aprendizagem baseada em projeto. Isso lá no Projeto Âncora. Eu quero aprender a fazer um foguete. Quero ser astronauta, tá legal. Aí o professor monta um plano de estudo com todas as disciplinas, com tudo que ele precisa. Você vai aprender o quê? Vai ter que aprender equação de segundo grau para ver a trajetória de lançamento. Tu vai ter que aprender química. Que componentes misturados podem ser o propelente para o foguete? E por aí vai.
E aí ele não vai mais trabalhar essas disciplinas separadas. Ele vai trabalhar para resolver um projeto e um problema que é de interesse dele. Conforme Ausubel, que é um teórico da, né, a aprendizagem se torna significativa. E aí você faz a avaliação diagnóstica, avaliação formativa, que é aquela que vai acompanhando o aluno, a evolução dele, e no final você pode fazer uma avaliação somativa, que é o que o ensino conteudista tradicional adora, que é essa provazinha no final, para ver o quanto o aluno sabe. Agora você vê quantas etapas você deixa de lado, né? Diagnóstico, projeto, formativo, para priorizar conteúdo e uma avaliação de conteúdo. E você quer que o aluno seja fantástico, senão ele não está bom, né? Então, assim, eu acho que, agora, tirando a parte do investimento e tal, é esse, pedagogicamente, o caminho que o Brasil tem que seguir, é mudar a maneira como o processo de ensino-aprendizagem está acontecendo. E isso com capacitação, e para o professor se capacitar, precisa de investimento. A gente cai de novo naquela situação. Foi bom você repetir, só para fechar esse bloco, a hora está voando, já são quase 9 horas, 15 para as 9, 8h45. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho só para a gente fechar. Mas aí você falou lá que bom que os professores da rede pública estão procurando o IFE para se atualizarem, reciclarem e tal, aquela coisa. Cara, eu não vou falar por todos os professores, mas eu vou te falar talvez por alguns, outros não, até nem gostem, mas eles estão procurando, não por uma questão de receber investimentos para eles, porque eu acho que deveria então ser assim. O município, o estado, o governo ou a nação investir no professor para que ele se capacite, bancar isso para ele. Não, o professor, infelizmente, se eu estiver errado, você me corrige. Ele está procurando você lá para se capacitar, porque ele quer tentar aumentar um pouquinho o ganho dele aqui. Sim. Aonde ele está. Isso é um método cruel de capacitação, assim como também eu entendo que na engrenagem ele está certo. No mecanismo de engrenagem do dia a dia, o professor está certíssimo. Minha esposa faz tudo que é curso, faz tudo que é graduação que tem à distância, ela procura fazer, está lá para se capacitar, claro, mas é para poder tentar aumentar o seu salário base. Sim. Mas não está certo essa forma. A forma seria: toma aqui um investimento, minha filha, ou meu filho, para você estudar e aprender, para você poder ensinar meus alunos aí da rede pública. Eu vou entrar numa questão bem... 1 minuto. Ah, sim. Vai. O próprio modelo no Brasil é complicado. Lá na Finlândia, sabe o que acontece? Você não tem discrepância de salarial tão grande. Entendeu? Você tem um juiz, o cara é juiz, o cara é professor, e ele tem prestígio nisso, é pela profissão. Não porque aqui no Brasil o cara tem um salário astronômico como acontece. Entendeu? Então, o problema é que no nosso modelo escravocrata de formação sociopolítica, a gente tem um modelo de salário atrelado a prestígio. Né? Você ganha muito, você tem prestígio. Na Finlândia você não tem esse recurso, por exemplo, né? Você não tem uma... E outra, grandes fortunas tem imposto pesado em cima, não é igual aqui. Tá? Mas a gente pode continuar aí daqui a pouquinho. Próximo bloco a gente volta a falar sobre essa questão, a educação no Brasil e os seus caminhos e descaminhos. Eu ouvi essa frase em algum lugar, mas eu acho interessante. Tem uns descaminhos aí que levam a gente realmente para uma situação... Os becos sem saídas. Né? Que é uns buracos aí que eu ia falar que não tem saída. Você falou beco, ficou melhor. Mas são becos realmente sem saída e que a gente sabe, com facilidade, com o seu conhecimento, por exemplo, que nos é passado aqui hoje, que tem solução. Basta só virar a chave. Daquilo que está sendo feito, vira para o lado de cá. Cláudio, em 2014, talvez a gente não soubesse tanto como fazer. Agora a gente sabe. Agora, o que está faltando é fazer. Entendeu? A gente já sabe o que fazer e como fazer. Precisa fazer. Essa é a questão.
E a imagem que você me mostrou aqui dos alunos, sendo cada um animal em comparação, e que não é diferente do que a gente é na realidade, é muito interessante. Muito, muito, muito interessante. São 8h49, né? Hoje o programa tem a satisfação de receber aqui o André Webb, administrador e professor do IFE, da UENF, doutor em informática na educação, mestre em engenharia de produção, comunicação social, e os demais não dá tempo de falar agora, senão o programa acaba, o seu currículo vai até meio-dia. Tá, então a gente volta já para fechar esse programa de hoje com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina. Sem exames laboratoriais,